Olá, me chamo Carla e estou representando a professora Débora Rodrigues Barbosa. A geologia é a ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre, seu modelado externo e as diferentes fases da história física da Terra. Então, cabe aos geólogos auxiliar nos estudos para o melhor uso dos recursos naturais, como o petróleo. E a geologia do petróleo? Bem, é a ciência que auxilia no entendimento das acumulações desse combustível fóssil e na busca por sua localização geográfica. Somente após uma pesquisa detalhada sobre os eventos geológicos responsáveis pela formação de uma jazida economicamente aproveitável é que será possível inferir sobre a conveniência de sua exploração. O principal objetivo deste caderno é fornecer as informações necessárias para o entendimento dos mecanismos da geologia do petróleo, os tipos de rocha e a forma de acumulação desse combustível fóssil. Para melhor abordagem da disciplina, dividimos esse caderno de estudos em 4 capítulos. Capítulo 1, Dinâmica interna da Terra. Capítulo 2, As rochas do Brasil. Capítulo 3, O petróleo e suas rochas. Capítulo 4, O petróleo e o Oceano Atlântico no Brasil. Depois dessas considerações, acredito que agora você esteja convencido da importância de estudarmos essa disciplina com muita atenção. Então, vamos falar dos principais aspectos de cada capítulo. A preocupação principal deste capítulo é explicar a dinâmica da movimentação das placas tectônicas e a organização dos continentes atuais. Em estudos geológicos, muito se comenta sobre a história da Terra. Lembre-se que a idade do nosso planeta é de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, sua história é dividida de maneira bem diferente do que estamos acostumados, certo? Por isso, o capítulo inicia-se com a apresentação da escala geológica do tempo. Veja que a história conta várias eras geológicas, mas devemos dar atenção a partir da era paleozoica, quando os continentes atuais começaram a se organizar. Você sabia que o nosso petróleo iniciou a sua formação na era mesozoica há mais de 200 milhões de anos? Foi quando se iniciou a abertura do Oceano Atlântico. Certamente, você já observou o contorno dos continentes africano e sul-americano e se perguntou se um dia eles já permaneceram unidos. Desde o século passado, que já se acreditava que a Terra era composta por um só continente, chamado de Pangeia. Veja na imagem que aparece na sua tela que há 250 milhões de anos, esse supercontinente quebrou e iniciou a formação dos continentes atuais. Talvez até já tenha se perguntado sobre a pouca atividade sísmica de terremotos em nosso território, se comparados ao Chile, por exemplo. No caderno de estudos, você irá entender sobre os motivos da localização desses eventos tão intensos. O movimento da deriva continental nos ajuda a entender a distribuição dos abalos sísmicos e dos vulcões. Também saberá sobre as consequências para a dinâmica interna da Terra e sua relação com a distribuição das reservas petrolíferas atuais. Agora, vamos conhecer a classificação dos diferentes tipos de rochas existentes em nosso território. Quando nos deslocamos pela superfície da Terra, estamos, na verdade, seguindo por cima da litosfera, que é constituída essencialmente por rochas. Há inúmeras maneiras de se classificar os tipos de rochas, mas o mais comum é a partir de sua origem, e neste caso, temos 3 grandes grupos: rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. As primeiras, as rochas magmáticas, são formadas com solidificação das lavas vulcânicas com o basalto e o granito. No Rio de Janeiro, o ponto turístico chamado de Dedo de Deus é constituído de rochas magmáticas. Por sua vez, as rochas metamórficas são resultantes da transformação de outras rochas pré-existentes em um ambiente de muita temperatura e pressão, como o mármore, formado a partir de compressão dos calcários. Ou o gneiss, criado a partir da pressão dada dos granitos, que originalmente é uma rocha magmática. As ardósias, muito utilizadas em pavimentação de residências, também são bons exemplos.
E as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimentos, como o arenito, que é fruto da acumulação de areias, os folhêlios, que são frutos do depósito de argilas bem pequenas, organizadas como se fossem folhas. Outro bom exemplo é o calcário, resultante da acumulação de minerais ricos em cálcio. Tanto o arenito como o calcário são muito procurados no fundo do mar, em busca de reservatórios petrolíferos. Fique atento para o fato de que os sedimentos também podem ser produto de restos de organismos e formar grandes acúmulos orgânicos, origem primordial do petróleo e gás natural. Então, qual a importância desse estudo? Os depósitos de óleo e gás natural são concentrados em rochas sedimentares. Mas, será que em qualquer rocha sedimentar que podemos encontrar petróleo? Que tipos de sedimentos podem contribuir para a formação inicial dos combustíveis fósseis? Este capítulo busca evidenciar em quais ambientes sedimentares há maiores chances de se encontrar as acumulações de óleos e gás, apontando exemplos ao redor do mundo. Você sabia que lugares onde houve acumulação de areia, se bem preservados ao longo do tempo geológico, podem servir para guardar o petróleo, servir como reservatório? Em nossa memória, o Oceano Atlântico representa apenas um conjunto de belas praias, como você está vendo na tela. Mas, como a abertura do Oceano Atlântico contribuiu para a formação dos óleos e gases presentes na crosta terrestre? Para responder a essas e outras perguntas, é que nessa etapa também estudaremos os ambientes de sedimentação e as bacias sedimentares do Brasil. Depois do estudo sobre os diferentes tipos de rochas e sua importância para a história evolutiva dos reservatórios petrolíferos, teremos competência para prosseguir com as rochas associadas especificadamente ao processo de formação do petróleo, a partir dos querogênios e as sedimentações que permitem a acumulação de óleo e gás. Certamente, você já sabe que, se esses hidrocarbonetos ocorrerem no estado líquido, são chamados de óleo cru, mas caso ocorram em estado gasoso, não devemos nos referir a eles como gás natural. Mas é importante destacar que não é em qualquer lugar que os depósitos petrolíferos se mantêm ao longo dos milhares de anos. Há necessidade de atendimento de alguns pré-requisitos, e dentre eles estão: existência de rochas ricas em matéria orgânica, tempo para que essa matéria orgânica vire petróleo, a existência de locais onde o petróleo possa ficar armazenado em rochas reservatório. Você sabia que as rochas formadas pelo acúmulo de matéria orgânica são diferentes das rochas que servem como reservatório atual? Embora ambas sejam rochas sedimentares, elas se formaram de maneira distinta e em tempos geológicos específicos. No caderno de estudos, você encontrará, com mais detalhe, o sistema petrolífero como um todo, o processo de formação das rochas geradoras de petróleo, as rochas reservatório e selantes. Também identificaremos as diferentes formas de acumulação. Nos capítulos anteriores, você tomou conhecimento sobre os sistemas petrolíferos e a importância do sincronismo para que as acumulações de óleo e gás possam ocorrer. Agora, avançamos nossos estudos, tratando sobre a formação do Oceano Atlântico e as jazidas petrolíferas em nosso litoral. Como foi comentado, o Oceano Atlântico foi criado com a separação das placas sul-americanas e africana, através da introdução de magma. Veja, na animação, que os continentes vão sendo separados por causa da penetração de magma. Conforme os continentes foram se separando, foi sendo formado o oceano. Durante esse processo, houve a possibilidade de acumulação de material sedimentar no fundo do oceano. Mas atenção, o nosso petróleo em offshore começou a sua formação quando a costa africana ainda estava colada à costa sul-americana. Conforme o Oceano Atlântico foi se abrindo, novos materiais sedimentares foram se acumulando, permitindo o desenvolvimento dos reservatórios. Neste capítulo, cada uma dessas etapas será discutida, de forma que você compreenda os eventos tectônicos passo a passo. De acordo com estudiosos, durante o período de construção dos depósitos petrolíferos da margem continental brasileira, houve 5 estágios geológicos, ou megasequências: sinéclise, pré-rift, rift ou synrift ou continental, transicional e deriva ou marinha, como você vê na tela.
Vamos entender a importância de cada um deles? Na fase sinéclise, a placa sul-americana ainda estava colada à africana, mas o magma já fazia pressão para a quebra da placa. Na superfície, há uma pequena acumulação de sedimentos. Na próxima fase, pré-rift, ainda não há abertura do Oceano Atlântico, mas a pressão do magma está mais forte. Veja que a superfície ergue-se. Somente na fase rift é que ocorre a quebra da placa e a rocha quebra-se de várias maneiras. Na outra fase, na transicional, os continentes começam a se afastar e o acúmulo sedimentar continua. Você sabia que nesse momento já se acumulava o sal que veio a selar os reservatórios petrolíferos do pré-sal? Por fim, a fase marinha é o momento que vivenciamos, mas que se iniciou quando as placas definitivamente se soltaram e o oceano começou a aumentar de tamanho e permitiu o desenvolvimento de mais petróleo, o pós-sal. Certamente, você gostaria de conhecer um pouco mais sobre a história geológica de formação das bacias sedimentares da costa brasileira, não é mesmo? No caderno de estudos, você irá estudar as diferentes etapas de criação dos reservatórios no litoral brasileiro, com destaque para as bacias de Campos, atual maior produtora de petróleo no pós-sal, e de Santos, considerada o futuro petrolífero do país. Para sabermos sobre a localização do pós-sal e do pré-sal, vamos assistir ao vídeo. Os novos campos ficam entre 5.000 e 7.000 metros de profundidade, abaixo da camada de sal que fica no subsolo marinho. Atualmente, a Petrobras só explora poços localizados acima desse nível, na região conhecida como pós-sal. O campo de Jubarte, na bacia de Campos, foi escolhido para a perfuração experimental porque nessa área a camada de sal tem apenas 200 metros de espessura. Só que para explorar comercialmente as jazidas do pré-sal, o buraco é mais embaixo. Vai ser preciso furar até 2 quilômetros de uma camada de sal frágil, numa profundidade que pode ser o dobro da média dos poços no Brasil. Analistas estimam que o investimento pode passar dos 600 bilhões de dólares, mas a Petrobras afirma que a projeção é exagerada. Ainda não é possível saber o verdadeiro potencial das jazidas. Segundo a empresa, a cotação de $110 o barril garante com sobras a viabilidade do pré-sal. Mas se o preço do petróleo cair demais, o negócio deixa de valer a pena. Bem, agora esperamos que você goste deste caderno inicial sobre geologia do petróleo, que o auxilia a entender o processo de formação e desenvolvimento das reservas petrolíferas em território brasileiro, sobretudo em ambiente offshore. Esperamos que obtenha um ótimo aproveitamento do conteúdo dessa disciplina. Obrigada!